Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Olá, irmãos, a paz a todos vocês. Hoje eu vim aqui relatar para vocês sobre uma graça alcançada de uma campanha que eu fiz do Salmos 91 do grupo Tempo de Restituição, na qual eu participo. Hoje eu estou aqui para contar mais um testemunho meu para a honra e glória do nosso Deus. Como todos aqui já sabem, estou no grupo Tempo de Restituição e eu estava numa campanha do Salmos 91. Bom, quando a Dani, que é a DM do grupo, deu o recado que queria ter essa campanha, eu já comecei a me preparar. Eu sempre coloco no meu caderno de oração as campanhas que eu faço. Então, comecei a anotar os meus pedidos. E um dos meus pedidos era para que Deus libertasse e transformasse meu irmão. Meu irmão sempre foi uma boa pessoa. Nunca mexeu com coisas erradas, mas infelizmente andava com muitas pessoas erradas. Era bem rebelde com os meus pais e não queria saber de escutar conselhos. Ele trabalhava em um salão, pois ele é barbeiro e cabeleireiro. E esse patrão dele, ele era cristão e gostava muito do meu irmão. Então, por um tempo, ele começou a levar meu irmão na igreja. E meu irmão estava indo bem, estava gostando, né? Ele chegava em casa, mostrava para mim, minha mãe, os vídeos, estava na igreja, mandava pra gente as fotos. Ele estava frequentando aos domingos e às vezes ia durante a semana também, quando dava tempo, pois ele saía muito tarde do serviço. E até vir a pandemia e fechar as igrejas. Então, ele parou de ir. E apareceu na vida dele uma pessoa dizendo ser amigo dele. Pagava as coisas para ele, pagava até o carro para poder conquistar. Pois é isso que o diabo faz, né? Conquistando as pessoas. Então, meu irmão, que sempre fazia para ajudar as pessoas, que qualquer pessoa que pedisse para levar ele nos lugares, ele ia. Ele era muito influenciado pelas pessoas. Enfim, no dia 17 de maio, é o mesmo dia que se iniciou a campanha. Eu estava já de joelhos, começando a orar para dar início à campanha. E era por volta das 11h30 da noite. O telefone de casa toca, o fixo, e sabemos bem que nesse horário geralmente não é uma coisa boa, né? Eu levantei para atender. E minha mãe tinha atendido, porém ela não conseguiu ouvir a voz e a ligação desligou. Então a pessoa ligou de novo e eu atendi. Era da delegacia, querendo falar com minha mãe. Eu passei para minha mãe, caindo para trás e dizendo: é da polícia. Então minha mãe atendeu e veio me dizendo, chorando, que meu irmão tinha sido preso. Ele e mais 2 pessoas. O menino, que dizia ser amigo dele, e uma moça que não estavam juntos, mas eles dedaram. Eu não pude acreditar que aquilo estava acontecendo. Bem na hora que eu estava orando, tive que parar a minha oração e pedir perdão a Deus, pois demorei horas para voltar. Pois tive que ficar com minha mãe porque ela começou a passar mal. O meu pai nem sequer levantou para saber o que estava acontecendo. Meu pai também estava no pedido para Deus mudar o coração dele, e creio que Deus vai mudar. Na mesma hora, meu sobrinho, que estava em casa, acordou, chorando. Tive que socorrer ele. Ele é um bebê, né? E minha mãe estava ali mal. Então, depois de muitas horas, eu voltei a orar e dei início novamente à campanha e comecei a falar com Deus. Comecei a pedir forças também, pois sabia que ia ter a ser a força para minha mãe. Conheço o meu pai e sabia das coisas que ele iria falar e deixar a minha mãe mais mal ainda. E olha, Deus me deu muita força. Eu que fui atrás de tudo praticamente. E enfim, os dias foram se passando e Deus foi dando forças para ela e usando pessoas para dizer palavras de Deus a ela, de propósito. Os vizinhos que conhecem meu irmão,
todos falavam que não acreditavam, que era mentira, pois viram meu irmão crescer, né? E uma das vizinhas, que é cristã, falou muito com a minha mãe sobre os propósitos de Deus e tal. E aos poucos fomos descobrindo as verdades. Meu irmão errou sim. Mas, como eu disse, ele não é um criminoso. Então fomos descobrindo que até a polícia que deveria ajudar enganou ele. Sim, irmãos, meu irmão foi preso por tráfico e ele confessou que a droga era dele porque o policial disse que se ele falasse que era dele, ele ia sair livre porque ele é réu. O menino que estava com ele já é macaco velho de crime. Está sendo investigado por um outro BO por um crime horrível. Enfim, então meu irmão acreditou. Esse menino usou meu irmão. Essas coisas que eu citei acima, sobre o menino pagar tudo pra ele, descobrimos depois. Ficamos sabendo que esse garoto vinha rondando meu irmão há um tempo, pagando de bom amigo, conquistando, e o diabo usa aquilo que gostamos, né? E meu irmão, infelizmente, ama dinheiro, mais do que devia, e ter as coisas dele. E foi nesse quesito que esse menino conquistou meu irmão. E ficamos sabendo muita coisa encoberta, que não vem ao caso, senão o testemunho fica muito grande. Enfim, esses dias atrás, um dia antes do aniversário do meu irmão, minha mãe estava triste, pois seria o primeiro aniversário do filho dela sem ela poder abraçar ele. E foi quando a advogada mandou uma mensagem, um áudio, dizendo que o meu irmão tinha pedido uma Bíblia e estava previsto para mudar para a cela da igreja. Nossa, glória a Deus por isso. Notícia boa que alegrou nossos corações. Pedido de oração do papai. Só de receber essa notícia, já pude ver o poder de Deus agindo no meu irmão lá dentro. Sem contar a carta que recebemos dele no começo, antes disso, dizendo sobre Deus e que ele ia mudar de vida completamente e aceitar Jesus 100% na vida dele. Oh, glória, aleluia, Deus é maravilhoso. E também, como eu disse, meu pai iria magoar minha mãe, né? Então, dito e feito, ele disse que o que eu e minha mãe quisesse fazer pelo meu irmão, ele não ia ser contra, mas que não podíamos contar com ele para nada, pois ele não ia ajudar em nada. Aí Deus usou meu tio para ajudar minha mãe com uma quantia de dinheiro que conseguimos comprar as coisas para enviar para ele. E ainda minha mãe pediu para o meu pai emprestado para poder dar entrada na advogada. Se ele quisesse dar, bem, se não, depois minha mãe ia pagar ele quando der. E o meu pai emprestou. Se minha mãe tem que pagar ele, eu não sei, mas o que importa é que meu pai emprestou esse dinheiro. Sei que Deus tem grandes propósitos na vida do meu irmão e que irá transformar o coração do meu pai também. Agradeço primeiramente a Deus e agradeço a Karine, que disse que iria orar pelo meu irmão. Eu sou muito grata a Lucimar e a Sávia do grupo, que me ajudavam muito e sempre ouvem quando eu preciso e sempre me dizem palavras confortantes. Deus é maravilhoso. Glória a Deus por mais um testemunho meu neste grupo maravilhoso, abençoado e neste canal. Creio que logo vou dar o testemunho da restauração do meu relacionamento também. E se prepare, gente, o meu testemunho vai ser grande, parece novela mexicana. Eu darei em partes, como se fosse um capítulo. Mas enfim, desculpa a brincadeira, eu sou assim. E esse é o meu testemunho da graça recebida dentro da campanha dos Salmos 91. Paz e graça a todos. Te agradeço, meu Senhor, te